Vivendo a suficiência de hoje em um mundo de preocupações exageradas. A ansiedade pelo amanhã é o maior gerador de radicais livres que existe, e ele está literalmente oxidando o seu DNA, porque não consegue descansar na soberania de Deus. A Bíblia diz: não andeis ansiosos, e a ciência explica o porquê, para não permitir que esse veneno biológico destrua o templo que é o seu corpo. Então vamos estudar, vamos avaliar esse antídoto divino para a ansiedade. Eu sou farmacêutico, sou cristão há um tempo, acredito que eu posso contribuir com você se você assistir esse vídeo, e ao longo vou falar sobre esses pontos principais. Mas a ansiedade, ela não é apenas um sentimento, ela é uma reação química. Cada vez que você tenta resolver um problema de amanhã, hoje, você está injetando uma dose de cortisol que o seu corpo não consegue metabolizar. Você está literalmente oxidando, se oxidando por dentro. Então essa dose de cortisol, ela vai gerar radicais livres. Esses radicais livres, eles são responsáveis pelo envelhecimento, basicamente, e pela morte celular. Então, o que vai acontecer? Além das preocupações, a nossa mente ficar perturbada, o nosso corpo realmente envelhece e vai morrendo aos poucos, vai acelerando a morte. Então, eu quero usar dois textos bíblicos como base. O texto fundamental é Mateus, no capítulo 6, ali no Sermão do Monte, tem um momento que Jesus fala: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? É mais no final, no verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse é um ponto-chave. E outro texto que eu quero ler é uma promessa de Deus, Isaías 41:10. Por isso não tema, esse mandamento, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Antes de abordar os temas, eu quero fazer uma oração rápida, mas essencial, para que o Espírito de Deus ele venha tocar a cada um que está se sentindo ansioso, preocupado. Cada um sabe as suas dores, não dá para a gente medir numa balança o peso de uma dor, mas cada um sabe as preocupações, né? Como é um provérbio, cada um sabe as dores que o seu coração carrega. Mas vamos abordar esses temas, vamos resolver, vamos trazer para a gente aí memórias bíblicas, textos bíblicos que fazem com que a gente se sinta cada vez mais protegido por Deus e trazer a memória e conseguir descansar, sabendo que é o Senhor que cuida de nós, que o Senhor nos protege, que o Senhor que tem força, e Ele nos dá a força dele, à medida que a gente consegue descansar e aprender a viver e amadurecer cada vez mais. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha alcançar com Teu Espírito Santo toda e qualquer pessoa que pode estar ouvindo, que pode estar assistindo, que o Senhor venha tirar toda a ansiedade, toda a preocupação exagerada e que a gente viva a suficiência do hoje, na suficiência da Tua Palavra, que a gente aprenda a descansar, que a gente consiga entender o que a ciência fala sobre isso e que a gente consiga aplicar o que a Tua Palavra nos manda fazer e conseguir aplicar isso para que a gente tenha uma vida curada, uma vida plena, e que a gente possa entrar no lugar de descanso do Senhor.
Em nome de Jesus. Amém. Então, alguns pais da ciência moderna já falavam, a verdadeira ciência e a verdadeira religião, elas andam juntas. O próprio Sir Isaac Newton, ele falava isso, ele citava que a verdadeira ciência, ela não vai se contrapor à Bíblia, à verdade de Deus, e entre tantos outros. Mas antes de ainda trazer mais fundamentação, eu quero dizer que um dos pontos que muitos pregadores e muitos cristãos muitas vezes enfatizam é o futuro. A promessa de um progresso que às vezes é incutida na cultura que a gente vive. Sempre existe a ideia de progresso, de progredir, de melhorar alguma coisa. E essa ideia de progresso, de sempre, de no futuro vai ser melhor, no futuro Deus vai abençoar, no futuro seu trabalho vai prosperar, no futuro, isso vai nos deixando cada vez mais preocupados, e isso não difere da pregação que o mundo faz, o mundo sem Deus faz, que é justamente essa ideia de conseguir algo, comprar algo, conquistar alguém, para que no futuro você vai ser feliz. Sendo que o mandamento bíblico, os mandamentos de Jesus, quando Jesus estava na terra, ele vivia no hoje. Ele não começou o ministério dele antes de ser batizado, antes do derramar do Espírito Santo, antes do dia correto. Então, eu vejo muitos pregadores, muitas vezes sem querer, mas ainda contribuindo para o aumento da ansiedade das pessoas. Que é justamente isso, a promessa de que Deus te tem uma promessa para a sua vida. No futuro você vai ter isso, no futuro, e se esquece de dizer daquilo que você tem hoje. Nós temos a palavra de Deus completa hoje. Nós temos o contato com o Espírito Santo hoje. Então nós não podemos ficar esperando pelo futuro para receber uma promessa de Deus no futuro o tempo todo, porque isso vai nos deixar doentes. Até também é um provérbio, um provérbio de Salomão, que fala que quando a esperança ela é prolongada, ou seja, quando você prolonga, fica prolongando, você fica procrastinando a esperança, o coração adoece. Então, eu vou num contraponto aí com a maioria das pregações, que é falar de promessas futuras, mas viver o hoje. E eu quero até citar, não vou mencionar livro nem nada, eu vou mencionar um livro que é o Temor e Tremor, mas é um filósofo, pensador magnífico, cristão, que é o Søren Kierkegaard, mas a pronúncia mais exata, né, por ele ser dinamarquês, é Søren Kierkegaard. E ele falava justamente isso, no tempo dele já existia um avivamento na Europa. E ele fala que a maioria ainda das pregações ou dos cristãos falavam de coisas futuras, sendo que o próprio Abraão, quando Deus dá a promessa para Abraão, ele se alegra no hoje. E é isso que ele fala nesse livro um pouco, no Temor e Tremor. Eu deixo a citação, mas ele fala que Abraão, isso foi algo que me contrariou durante bastante tempo. Quando Deus dá a promessa para Abraão ele crê que Isaac vai nascer hoje, que ele vai ver Isaac, ele vai ver o filho da promessa e que ele vai ver a descendência dele. E a promessa de Deus para Abraão, além de ser futura, de Abraão visualizar Cristo, visualizar a eternidade, como o verdadeiro pai da fé, como um homem que andava com Deus, chamado de amigo de Deus, mas ele também visualizava as promessas de Deus no dia de hoje. E isso é o que eu acredito que a igreja, século XXI, precisa fazer, e nós, na nossa vida individual, precisamos fazer cada vez mais, e não se perder com promessas futuras o tempo todo. Porque Cristo ele já pagou o preço por nós.
Essa é a lembrança que nós temos que trazer todos os dias. Ele mesmo nos dá o mandamento para cada dia o seu próprio mal. Isso não é só um mandamento, um comando, mas isso também é uma lição psicológica, é uma lição psiquiátrica. E eu vejo diariamente na farmácia pessoas lidando com depressão, ansiedade, todos os dias tomando, às vezes, dezenas de medicamentos por dia, dezenas de cápsulas, dezenas de comprimidos por dia, porque lidam com várias doenças e principalmente a ansiedade e não sabem lidar com isso de uma maneira fixa, de uma maneira padronizada e não conseguem viver um dia de cada vez, para cada dia o seu próprio mal. Como eu falei, vamos aprofundar um pouco na ciência, o que é ciência, o que é o cortisol que eu falei, o que esse veneno pode causar às nossas células, né? O que a ansiedade ela vai causar, qual dano celular isso tem, né? Mas o veneno celular ele se chama radicais livres. Então, quando o cortisol ele fica muito alto por muito tempo devido à preocupação com o amanhã, ele causa uma disfunção mitocondrial. E o impacto disso é o que? As mitocôndrias começam a vazar elétrons, entre aspas, criando radicais livres. Esses radicais livres são responsáveis, inclusive, por células cancerígenas, pelo câncer, por exemplo. E a ansiedade ela é um agente corrosivo. Ela produz radicais livres que oxidam células e é como se estivessem enferrujando o nosso corpo por dentro antes do tempo. Então, o veneno também é o glutamato em excesso. O estresse crônico, estresse oxidativo crônico, ele inibe a recaptação de glutamato. E o excesso desse neurotransmissor, né, o glutamato é um neurotransmissor, nas fendas sinápticas, a sinapse é a condução do impulso elétrico, né, a condução do pensamento na sinapse. Então, o excesso desse neurotransmissor nas fendas sinápticas torna-se neurotóxico, matando neurônios por excitotoxicidade. Essa é a palavra correta, excitotoxicidade, especificamente no hipocampo, a área da memória e controle emocional. Então, com isso a gente já consegue perceber como que o cortisol, como que o glutamato, eles vão aos poucos matando neurônios e especificamente no hipocampo, a área de memória, controle emocional, ele vai ficando desregularizada. Então a preocupação exagerada, ela inunda seu cérebro de glutamato. Em níveis normais ele te ajuda a pensar e em excesso ele se torna um veneno que frita suas conexões neurais. Embora seja um hormônio natural em níveis crônicos, ele é frequentemente chamado de veneno silencioso. Ele suprime o sistema imunológico, aumenta a resistência à insulina e destrói o colágeno. O cortisol ele foi feito para te salvar de um leão de 5 minutos, não para correr nas suas veias por 5 meses. Em excesso ele deixa de ser proteção e vira veneno circulante. Então, essa é a explicação científica bem apropriada, bem também resumida para o nosso tema aqui e que a gente precisa saber, porque é isso que acontece com o nosso cérebro interiormente. E como farmacêutico, eu sei, né, nós profissionais da saúde sabemos que o que diferencia o veneno de um medicamento, de um remédio, é a dose. A dosagem errada, a dose errada de preocupação vai ser um veneno na nossa vida, enquanto a dose certa de preocupação para cada dia o seu próprio mal vai se tornar, de fato, força, vai se tornar sabedoria e maturidade. Então, o nosso cérebro ele é a única máquina biológica que tenta resolver problemas que ainda não existem. Isso é extremamente complicado de lidar e tóxico, é tanto que estamos falando de uma doença que mata pessoas diariamente, depressão, ansiedade,
Existem várias outras doenças. Eu sou autista, eu sei como é difícil lidar com várias interpretações, vários sentidos, com a questão sensorial, com a vida social, como isso é difícil para mim e para inúmeras pessoas também que têm essa condição, mas eu sei que existe uma esperança, a gente precisa aprender, se esforçar, principalmente quem tem condições mais complicadas como eu, como algumas outras pessoas, e quem está num nível de crise de pânico, quem tem burnout, ou quem já teve, sabe como que é, você sente que vai morrer a cada momento. Mas existe uma anatomia na inquietude, existe uma forma que a gente consegue entender, compreender e usar esse antídoto divino. Então, existe uma diferença de prever, isso é prudência, isso é maturidade, você conseguir prever um problema. Quando você está andando de carro e sabe que tem que abastecer ou ir no mecânico, você está prevendo um problema. Então você sabe que a solução é ir abastecer, por exemplo. Profissionalmente, você sabe que se você não se preparar profissionalmente, você não vai conseguir ser um bom profissional. Então, prever, parar, estudar, isso é também uma forma de sabedoria. Mas se inquietar, como eu mencionei, a anatomia da inquietude, paralisa a pessoa espiritualmente e fisicamente. Então, a inquietação é o que nós devemos aprender a resolver. Então, é correto prever problemas. É correto prever problemas, mas inquietar-se é uma outra questão. Tem um impacto biológico e espiritual. Como mestre em farmácia, eu menciono essa situação do cortisol, do glutamato, do estresse oxidativo. E a ansiedade, ela não é apenas uma doença. Ela também é um pecado. Ela chega a ser um pecado. E isso é difícil de lidar, porque às vezes a gente está doente, a gente não sabe como sair daquilo, e quando eu estava em períodos dark, períodos bem sombrios da minha vida, eu ficava, quando eu ouvia alguém falando isso, como é que isso pode ser um pecado? Eu estou sentindo que eu vou morrer, eu não consigo fazer nada, mas a ansiedade é um pecado, por quê? Porque nós temos uma ilusão de controle. Todo homem, toda a humanidade, ela tem uma ilusão de que controla a própria vida, mas Jesus fala, nem o nosso fio de cabelo a gente consegue deixar preto ou branco. Então, assim, nós não temos controle, para falar a verdade. Nós temos o controle sobre o nosso tempo, sobre o que nós fazemos com o nosso tempo. E esse é o único controle que a gente vai ter. É aquilo que a gente deixa estar na nossa mente. Lutero ele já fala, os pensamentos são como passarinhos. A gente não pode impedir que eles pousem nas árvores, mas nós podemos impedir que eles façam ninhos. Então, nós podemos impedir que os pensamentos façam ninhos na nossa mente. Aprenda, seja forte a lidar com essas inquietações. Aprender o que deixar ou não permanecer na nossa mente. E quando nós vivemos no amanhã, no futuro, o tempo todo, isso se torna um pecado, porque nós queremos controlar o futuro, nós queremos controlar a situação financeira que nós vamos estar, nós queremos controlar se a gente vai passar ou não no concurso, nós queremos controlar se a gente vai ter saúde ou não. Mas na verdade pode ser que a gente morra dormindo hoje. Nós não sabemos. E existem inúmeros acidentes que podem acontecer na nossa vida. E a ilusão de controle e preocupação provoca eventos, mas a fé foca naquele que controla os eventos. Eu vou repetir. A preocupação foca nos eventos, mas a fé foca naquele que controla os eventos. Então vamos focar em Cristo, em Deus, aquele que controla os eventos, para que a gente possa descansar
na sobriedade do Pai, para que a gente possa descansar em Deus, verdadeiramente. E na promessa que ele fala, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. A gente precisa ter fé para saber qual é o nosso Deus. A gente precisa ter fé para dizer, o meu Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí vem a quebra do padrão. Muitos dizem, não se preocupem, mas ninguém explica, o problema não é o seu futuro, é a superdosagem de futuro que a gente dá. Então, eu vou até colocar uma imagem que vai simbolizar isso, mas nós precisamos encontrar paz. Todos nós vivemos se tivermos paz. E aí vem o ponto, essa anatomia da inquietude, foi o que eu trouxe para vocês, para a gente saber identificar cada problema e colocar cada coisa no seu devido lugar como um quebra-cabeça. Se a gente não nomear, vão ser sempre pensamentos intrusivos que vão controlar a nossa mente. E nós precisamos focar em Deus, aquele que tem as verdadeiras respostas e quem tem o verdadeiro controle. Então, nós temos a teologia do maná diário. Para cada dia o seu próprio mal, Jesus traz à memória aquilo que aconteceu no deserto, 1500 anos antes de Cristo, lá com Moisés, quando todos os dias Deus ele dava um maná para o povo hebreu. Então, Deus ele não dava uma quantidade de maná que dava para o mês inteiro. Ele dava... Deus ele é genial. Eu vou até mudar aqui essa luz que está me incomodando. Deus ele é genial. Ele faz aquilo que sabe que vai ser saudável para nossa mente. E sempre foi assim. Então ele dá um maná diário para todas as pessoas. Então, Êxodo 16, quando começa a história do maná, Deus ele não dá para o mês inteiro, para a semana inteira. Qual o princípio disso? Dependência de Deus. Se nós tivéssemos a força de amanhã, hoje, nós pararíamos de confiar em Deus amanhã. Essa é a verdade. Se nós tivéssemos a força de amanhã hoje, nós iríamos parar de confiar em Deus. Então, esse é um ensinamento que Deus quer, que nós possamos aprender a depender dele todos os dias. Em Lamentações 3, 22 e 23, Jeremias fala, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas não são cumulativas, elas são diárias. Então, vou fazer aqui uma conexão com o autismo, nível 1, que eu posso falar com propriedade, mas como alguém que valoriza a estrutura. A gente quer entender tudo, a gente quer uma explicação para tudo, muitas vezes a gente não consegue compreender coisas super simples, coisas super difíceis a gente consegue memorizar, mas a estrutura que Deus quer para a gente compreender é o hoje. O amanhã é um ruído sensorial que Deus não pede para filtrar. Nos pede para filtrar, na verdade, na confiança dele, na presença e na confiança dele. Ele não nos pede para entender o ruído sensorial do amanhã. Ele pede para que a gente descanse na estrutura de Deus, aquilo que ele diz que ele é, para que o ruído sensorial do amanhã não venha a nos perturbar. Então, Deus ele não deu maná para 2 dias, ele deu para 1 dia. Se você tivesse a força de amanhã hoje, você não precisaria de Deus amanhã. A sua dependência é a sua segurança. E nisso nós devemos descansar. E aí vem o último ponto. Como farmacêutico eu vou dizer, não existe comprimido que cure a causa da ansiedade, apenas os sintomas. Nós podemos tratar sintomas. Quem tem problema com depressão e ansiedade há tempo, sabe que a gente nunca fica só com medicamento. Os médicos não sabem a resposta para tudo. Os médicos erram muito mesmo. Eu vejo pacientes acompanhando
acompanha um pouco, né, de pacientes nas farmácias, como que tem mudança de medicamento, não dá para saber. Só quem sabe de tudo é Deus. E o verdadeiro antídoto é a confiança. O verdadeiro antídoto é a confiança. A fé, ela atua como antioxidante espiritual. Isso é a palavra que eu quero inovar, né? A fé atua como antioxidante espiritual, neutralizando o medo antes que ele vire veneno no seu sangue. E nós sabemos que as monoaminas, elas caem na corrente sanguínea, os neurotransmissores, tudo isso que eu estou falando, cortisol, cai na corrente sanguínea e pode ser um veneno no seu sangue. E o antídoto para isso é a verdadeira confiança no Deus verdadeiro. Mas eis a questão, a maioria das pessoas tem a fé em um Deus que não existe. Nós precisamos conhecer as Escrituras e saber que homens, eles não têm as respostas para tudo. Só Deus tem as respostas. E Ele nos ensina a viver no dia de hoje. Analise o que eu li em Isaías 41:10. Eu sou o teu Deus, essa é a base da segurança. Não te assombres, não tenha medo. É um comando da presença de hoje. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Existe uma promessa, mas Davi, ele entendia Deus como pastor dele hoje, como Senhor dele hoje. Também, Salmo 37 fala, vou ler o Salmo 37:3. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmo 37, verso 23. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Tem uma visão diária, tem uma visão do dia, uma visão de presença, uma visão de estar. Saúde mental e fé, elas atuam como estabilizadores emocionais. A ordem de Deus é não se preocupe. É um fardo. A preocupação é um fardo. Não se preocupe, não é um fardo. Ele quer tirar de nós um fardo que nós nos colocamos, que pessoas nos colocam, que a cultura nos coloca, mas que nós não podemos suportar o peso do amanhã. Nós não podemos suportar o peso do amanhã. E é uma receita de saúde. É uma receita de saúde. Como aplicar isso na rotina de uma pessoa, de um profissional? Como que nós podemos receber isso? Cada pessoa tem o seu dia a dia, cada pessoa tem a sua condição de saúde, mas nós precisamos criar compartimentos de estanques para o dia a dia, focando na tarefa imediata. Então nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós temos para fazer nesse momento. Aquilo que nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar das nossas coisas, cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Como cristão, eu acredito, ir para a igreja, ter os deveres junto com a igreja, junto com a família, com a sua família, próximo a você, com o seu próximo. Então, as nossas atividades. Então, isso vai ser uma maneira de estancar esse veneno também, né? Então, nós precisamos criar essas barreiras para as preocupações. Então, a corrente que te prende ao medo acaba de ser quebrada. Você não precisa carregar 48 horas em 24 horas. Eu declaro em nome de Jesus que as correntes que nos prendem ao amanhã, elas acabam de ser quebradas. Você não precisa carregar 48 horas em 24 horas. Para cada dia, o seu próprio mal. Então, Jesus fala isso, é um mandamento, é um comando de saúde mental. Baixa a cada dia o seu próprio mal. O mal de amanhã não pertence ao seu corpo ou mente hoje. Declare isso. O mal de amanhã
não pertence ao seu corpo ou mente hoje. Você não foi projetado para carregar 48 horas em 24 horas. Deus te dá a força para as próximas 24 horas. Foque naquilo que você consegue fazer, naquilo que está ao seu controle, como que você administra o seu tempo. E lembre, as promessas de Deus não são só para amanhã, elas são para hoje, para o que você tem, para quem você é, quem você se torna todos os dias. Aquilo que nós somos é aquilo que nós somos é o que nós repetimos constantemente, aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, a verdadeira saúde mental e corporal começa com a entrega do controle a Deus. Repito, a verdadeira saúde mental começa com a entrega do controle a Deus. E eu quero fazer uma oração final para que Deus ele mantenha esses pensamentos em nós, esses versos que eu li, esses exemplos que eu dei, para que a gente consiga viver um dia de cada vez e que a gente consiga descansar no Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, peço que o Senhor tire de nós toda preocupação, toda ansiedade com amanhã, toda ansiedade com as horas vindouras, com o próprio hoje. Tire de nós tudo aquilo que nós queremos controlar, mas nós não temos condições de controlar. Que a gente descanse no Senhor, na figura de Jesus Cristo, teu Filho, que habita em nós, e que a gente foque nele, na pessoa de Cristo e nas coisas que nós podemos fazer no dia de hoje, as coisas que nós podemos controlar, o tempo que nós podemos usar, os pensamentos que nós alimentamos, aquilo que nós deixamos permanecer na nossa mente. Que o Senhor nos dê força, tire de nós todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, todo o burnout, e que o Senhor nos dê sabedoria bíblica, que o Senhor nos dê capacidade de descansar, que teu Espírito Santo nos dê descanso pleno na tua palavra. Em nome de Jesus.